Professor Marcos Vinícius de Freitas, professor de Relações Internacionais, professor também da Universidade Visitante da China, chegando na nossa programação para nos ajudar a entender mais sobre este cenário. Muito boa noite para você aí na China, professor. Obrigada por nos atender. É um prazer conversar com vocês sempre, Paula. Professor, para entender um pouco mais todo este cenário, né, a gente está vendo aí uma série de conjunturas sobre a queda do helicóptero com o presidente iraniano, possibilidade de acidente ou até mesmo, né, ainda não descartado nenhum tipo de interferência externa, mas de alguma forma eu queria entender quais poderiam ser as implicações geopolíticas caso, né, tenhamos ali algum tipo de intervenção estrangeira neste incidente. A morte do presidente iraniano poderia, de fato, desencadear uma terceira guerra mundial? Paula, vamos pensar assim que nós temos aí 3 cenários possíveis, né, para a gente analisar. Primeiro, se foi uma falha humana, não é, que pode acontecer numa questão de um helicóptero, como a gente já sabe. Ou foi uma falha técnica, muita gente vai culpar a questão da falha técnica porque existe aí uma série de sanções que impedem que os iranianos adquiram no mercado peças para as suas aeronaves, para os seus helicópteros e coisa parecida. E poderia ter sido também, né, Paula, um acidente causado a partir de uma situação doméstica, não é? Você pode ter, obviamente, grupos que são contrários ao presidente do país, à situação política e que podem ter gerado esse tipo de situação. Agora, o elemento que é rebelde, então esses 3 a gente pode, e claro, tem a questão climática que eu posso dizer aí que é um quarto elemento nessa história toda, mas o fato é de que estes elementos todos estão atrelados a um aspecto doméstico da situação. Agora, se nós temos aí uma interferência estrangeira, e isso não sou eu que estou falando, os russos enviaram lá uma quantidade de analistas para ver isso, e justamente uma das coisas que eles disseram que iriam verificar era justamente sobre esse aspecto. O que importa nessa situação é que se nós temos aí uma interferência externa, essa interferência externa vai ter de ser apurada de onde que ela vem. E, em princípio, não é, quando você olha para uma situação dessas, você entende que pode ser uma interferência, e aqui é uma especulação enorme também, né, Paula? Só para a gente deixar isso muito claro. Mas poderia ser por parte do Estado de Israel ou por parte dos Estados Unidos. Em ambos os casos, a situação é complexa, porque geraria, por parte do governo iraniano, a necessidade de algum tipo de resposta. E considerando os ânimos que nós temos na região, isso pode implicar aí em algo muito maior, e a gente sabe que guerras começam, às vezes, a partir da morte de um chefe de Estado, como aconteceu na Primeira Guerra Mundial. Então, não é uma coisa que deve ser levianamente ignorado. Obviamente que as autoridades iranianas irão investigar a respeito, e o que a gente sabe, e isto aqui também é uma realidade, é que já há algum tempo que Netanyahu tem tentado trazer os Estados Unidos para um conflito com o Irã. E é justamente alguma das coisas que nós observamos aí, é que os Estados Unidos, para evitar que este conflito escale de uma maneira muito maior, eles têm evitado justamente querer aí fazer com que o Irã se torne um partícipe dessa situação no Oriente Médio, porque sabe que o Irã também é um financiador do Hezbollah, do Hamas, e com certeza este período de troca de poder será um período de instabilidade para esses grupos que são apoiados pelo Irã. Professor Marcos Vinícius de Freitas, muito boa noite para o senhor aí na China. Eu queria entender um pouquinho mais sobre esse cenário, até pela celeridade, se a gente pode dizer assim, com que alguns países já foram ali a público ou até mesmo reservadamente sugerir que não tem envolvimento com essa queda do helicóptero. Israel, algumas fontes até de agências internacionais têm
citado que Israel diz não temos nada a ver, não fomos nós, não temos nenhum tipo de envolvimento com esse acidente. Estados Unidos dizendo que, pelo menos líderes ali do Senado, dizendo que algumas investigações mostram que não tem nenhuma suspeita de crime, que não há nenhuma possibilidade até mesmo de ter um envolvimento de crime nessa situação. Como o senhor muito bem disse, né, algumas circunstâncias podem levar a conflitos, a escalada até mesmo de tensão entre alguns países. Nesse quesito ou nessa circunstância, é melhor mesmo que os países se pronunciem, se digam que não tem relação, ou isso pode sinalizar até mesmo uma precipitação, enfim. Queria entender um pouco sobre essas circunstâncias, professor, até porque alguns dedos, como a Paula trouxe, né, começam a ser apontados por conta de relações tensas entre os países. E é normal que você tenha esse tipo de especulação, afinal, helicópteros de chefes de Estado e chefes de governo não costumam cair, né? Você presume que deva ter uma manutenção importante desses aparelhos, e mesmo o Irã estando sob sanções, obviamente que se espera que o equipamento utilizado pelo presidente da República e também pelo próprio ministro de Relações Exteriores tenha aí algum nível de segurança com relação à maneira como é administrado. Mas acidentes acontecem em todos os lugares nesse processo todo, então não seria uma coisa que deva ser descartado a possibilidade de ter sido um acidente natural que aconteceu em razão de determinadas circunstâncias. Mas o fato é de que o grande medo, né, Felipe, é de que esta situação tenha dedos de terceiros. E você sabe que, se tiver dedos de terceiros, o governo iraniano fica quase que obrigado a reagir neste processo todo. Afinal, ninguém mata o presidente de outro país e se espera que aquele país não tenha ali uma reação. E é por essa razão que faz sentido que os países que serão aqueles que inicialmente poderiam ser apontados como interessados virtuais nessa situação, nomeadamente Israel e Estados Unidos, venham, claro, num primeiro momento dizer que, obviamente, não tem ali nenhuma participação nesse processo, justamente até para deslegitimar qualquer tipo de especulação que possa ser feita a respeito disso. E a posição do governo norte-americano e do governo de Israel está corretíssima, no sentido de que eles têm que afirmar mesmo que não tem participação, porque aí cabe aí ao Irã, nessa situação toda, comprovar justamente o contrário. Mas também o pronunciamento dos dois países é importante no sentido de arrefecer os ânimos, porque você sabe que uma das situações que a gente enfrenta nessa situação toda é justamente o fato de que muita gente quer que a situação escale, não é? Que parta para um outro patamar, e isto é extremamente perigoso. Então faz sentido que os Estados Unidos e Israel tenham aí uma ação preventiva para evitar que esta situação degringole e que piore com uma rapidez que pode ser intensificada a partir de conspirações, de teorias que venham sendo desenhadas. Ô, professor, só para a gente, né, de fato, entender, até porque é um regime diferente, né, o cargo ali do presidente, a gente sabe que ele no caso específico do regime aí do Irã, ele não é o mais importante dentro do regime iraniano. A gente tem ali o líder supremo, né? Eu queria entender um pouco, que você explicasse para a gente toda essa estrutura de poder, de influência desse regime do Irã, e até mesmo porque ele era um nome ali muito cogitado para ser o sucessor do chefe supremo do Irã, né? Você acha que isso pode, de alguma forma, agora, trazer algum tipo de tensão para esta sucessão? O Irã, depois da Revolução de 79, se tornou aquilo que a gente chama de uma teocracia, em que você tem líderes religiosos que constituem o Conselho Supremo do país. Então, em princípio, você tem um líder
eleito, mas ele tem aí que se sujeitar à autoridade deste conselho, que tem responsabilidades importantes no processo de condução do Irã. O presidente falecido, o Ibrahim, ele era um clérigo, ele era de origem religiosa e tinha aí uma expectativa grande até de assumir papéis diferentes em outras posições dentro do próprio Conselho Supremo do país, não é? Como sucessor daquele regime que a gente chama de regime dos ayatolás. Mas o fato é que a morte dele cria aí a necessidade de duas coisas, de duas movimentações. Em primeiro lugar, o vice-presidente, né, assumindo ali, o primeiro vice-presidente assumindo a função de chefe de Estado, de chefe de governo nesse processo todo, e também a necessidade de você convocar eleições para daqui a 50 dias. E, obviamente, que a situação do Irã não tem sido fácil, não é? É um problema, é um país que tem aí passado por um ostracismo internacional, em razão também das práticas que adotou e também pelo fato de o regime político ter um radicalismo de apoiar vários grupos que nós denominamos terroristas. Então, o que acontece é que você vai entrar aí num período de instabilidade, porque a sociedade iraniana enfrenta problemas domésticos, é um país que está cansado desse histórico de sanções, e, obviamente, se ter uma situação que força a necessidade de surgir algum quadro novo que não estava preparado para essa função, é algo que o regime também tem que se preocupar, né? Porque uma coisa é você ter um presidente que você espera que vai ficar um determinado número de anos e fazer aquela transição normal. Um processo em que você troca assim rapidamente de uma situação para outra pode levar aí a manifestações cada vez maiores e porque a realidade é que a população não está satisfeita com o regime iraniano e a gente já sabe disso há muito tempo. Professor, quero agradecer, obrigada por estar aqui com a gente. Quero pedir aqui, agradecer até porque não havíamos combinado anteriormente, foi um pedido de última hora, sempre muito bom falar contigo. A gente conversa mais sobre este tema, com certeza, ao longo aqui desta semana. Obrigada, professor. Um grande abraço, Paulo, excelente dia para todos nós. Obrigada. Vamos seguindo aqui na programação da BMC News, agora 10h30.